Debates presididos pelas trevas. Um fulano contra 30 ciclanos. Um ciclano contra 20 beltranos. Essa semana eu estava scrollando e apareceu para mim um desses debates que estão muito em alta por aí, né, que coloca um milionário contra um pobre contra não sei quantos milionários, aquelas coisas tudo e por aí vai. E já tem algumas semanas que tem viralizado alguns cortes de personalidades, pessoas que trabalham com o famoso OnlyFans. E aí tem, né, as suas legítimas representantes, normalmente, né, pelo menos nesses debates que apareceu para mim, mulheres jovens, muito belas, absolutamente belas de corpo, de rosto, muito carismáticas, falam muito bem. E elas estavam nesse debate contra 30 ou 20 conservadores, 20 ou 30 moralistas e tal. A primeira moça que eu vi, ela era muito bela, muito atenciosa, muito simpática, e toda a estratégia, né, não sei se estratégia consciente ou inconsciente, mas tudo que ela falava partia sempre do seguinte pensamento: eu concordo com você, eu até abri mão de ser mãe por conta disso, daquilo. Não, realmente você tem razão, eu concordo, eu também não acho que deve fazer. Ah, e você vai continuar? Vou continuar. Ah, por quê? Ah, por causa de dinheiro. Ah, e aí, por aí vai. Aí eu vi recentemente, mas assim, seja como for, ela levou as coisas com tanta delicadeza que me pareceu, pelo menos não vi a entrevista inteira, mas me pareceu que ela foi, em alguma medida, respeitada pelas pessoas. Eu vi uma outra moça, bem jovem, agora recentemente, só que essa moça, ela foi jogada, né, ou se jogou, ou se atirou numa cova, né, numa caverna de leões, assim, né, de lobos e leões famintos que estavam ali com uma disposição destruidora, né? Então eu vou destruir você aqui porque você é representante de tudo de mal que tem no mundo, ou um dos maiores maus que tem no mundo, que é a hipersexualização, e agora eu vou te acabar com você, vou te tiranizar aqui e você vai voltar para casa pequenininha. Essa moça foi muito violentada por meio de palavras por algumas pessoas. Como eu falei, eu não assisti a entrevista inteira, mas eu assisti uma parte. E essa parte que eu vi, para mim, é mais do que material suficiente para a gente abordar uma das coisas que é bem difícil para essa humanidade entender, que é o ego. O que é o ego, os impulsos do ego e o tal do julgamento. Então a gente vai fazer um mergulho profundo sobre tudo isso, sobre uma perspectiva espiritual sobre essa temática, mas é menos sobre a temática e mais sobre a conduta das pessoas envolvidas nesses debates presididos pelas trevas. Quando falamos trevas, nos referimos ao quê? Treva é o contrário da luz. A treva a que nos referimos nesse vídeo ou em qualquer outro refere-se à ignorância. A treva, o escuro, o encoberto. O mal só é mal porque ele é antecedido pela ignorância. Os espíritos terão que passar todo pela fieira do mal? Kardec pergunta ao Espírito Verdade. Não pela fieira do mal, responde o Espírito Verdade, mas pela fieira da ignorância. É a ignorância de quem se é, de onde se está, do que é o todo, da sua origem, para onde você vai depois que foi. É a ignorância existencial que atira as pessoas nesses comportamentos violentos, nocivos e prejudiciais. E é evidente, eu aqui não me refiro apenas às mulheres que exibem o seu corpo para ganhar dinheiro, de maneira nenhuma. Vocês perceberão que a minha fala é muito mais sobre as pessoas que eu vi atacando essa segunda garota. Mas vocês vão entender. Vamos começar devagar. Vamos começar devagar porque o assunto precisa ser bem digerido, para que não haja distorções. Então nós faremos avanços graduais e eu vou falar bem devagar, para que não haja distorções, tá? Então, isso é a treva, é a ignorância. A fieira, larga fieira, na qual estamos todos mais ou menos inseridos. A luz a que se refere é a sabedoria, é o conhecimento, mas não apenas o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual ele é puramente teórico.
A sabedoria, na verdade, refere-se ao conhecimento absorvido. É aquele que foi absorvido, digerido e internalizado. E aí você tem um sábio. O sábio é aquele que pratica a teoria. O teórico é aquele que leu, mas não tocou. É aquele que ouviu dizer, mas nunca provou. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem ouvi. Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar. Você sabe o que é Deus? Nunca vi nem ouvi. Eu só ouço falar. E por que só se ouve falar e não se executa o trabalho de mergulhar no Criador? Temos visto atitudes muito tristes de pessoas que têm se prestado a um ridículo papel de participar de debates, que não são debates, recebe o nome de debate, mas na verdade aquilo ali é um circo de Nero. Circo de Nero. Pega ali um camponês, 30 camponeses, 30 guerreiros, tira lá na zona, no meio de não sei quantos leões, e fica todo mundo assim, o leão vai pegar ele, o leão vai pegar ele, o leão vai pegar ele, pegou, o leão vai pegar ele, assim tá. Então, os trevosos são muito ardilosos, os espíritos que concorrem para o mal são muito ardilosos. Eles sabem que existe reminiscências históricas na nossa mente, no nosso corpo, do nosso passado primitivo, altamente violento, animal e brutal, bestial, em que se excitava, mesmo sexualmente, com a morte, com a tragédia, com a guerra. Guerreiros antes diziam, nossa, a vida existe para guerrear. Eu queria que fosse guerra todos os dias. Que período infeliz, melancólico, monótono é para o guerreiro o período que não há guerra? Então ficavam todos, parece que Inglaterra, parece que a Dinamarca, parece que os Estados Unidos, parece que a França, parece que vamos entrar em guerra. E as pessoas, meu Deus, vamos entrar em guerra, meu Deus, que tesão. A guerra é o que dá razão, o que dá propósito para a vida de um homem. Mas aí, a evolução chegou mais ou menos, não dá para dizer que não houve avanço, mas pouco. Em relação ao que era para estar a Terra, estamos todos muito mal. Era para estarmos bem melhores. Um dado para vocês, essa era que nós estamos vivendo agora, dos computadores, a espiritualidade maior previa que chegasse à Terra 300 anos após a partida do Cristo. E essa era dos computadores chegou a praticamente 2000 anos após a morte do Cristo. Para vocês terem uma noção de quanto essa humanidade está atrasada em nível intelectual, em nível moral e em nível espiritual. Porque todo avanço que se identifica nessa sociedade, em qualquer outra, se identifica por intermédio, por autorização de leis maiores. Se não foi autorizado 300 anos depois isso chegasse, isso se deu pela letargia moral, pela letargia evolutiva dos viventes aqui mesmo. Porque se tivesse engajado com os ensinamentos do Cristo, ao invés de ficar discutindo a cor do Cristo, ele renasceu quando? Que ele renasceu e tinha um furo no meio da mão dele. Olha isso. Em vez de se falar do ensinamento do cara, cultuava-se o império da dor, o niilismo, cultuava-se como cultua-se hoje, a contemplação, a cruz. Porque a cruz, ele morreu por nós. Ele morreu por nós. E aquele tesão. Só falta o gozo, né? As pessoas chegam à beira da histeria. Antes era mais, hoje deu uma diminuída um pouquinho, mas isso tem que acabar. Não basta diminuir, tem que acabar. Aí chega a Sexta-feira Santa, aí tem aqueles comícios, aí cria uma estátua de não sei o que, de Judas, para tacar fogo, para açoitar Judas. Aquilo ali, querido, simbolicamente, é uma qualidade de voodoo. É uma qualidade, aquilo ali é um condensador energético, o boneco.
que visualiza, que materializa para as pessoas a imagem de Judas, e aí imagina um cerco de pessoas disparando, despejando todo tipo de natureza de ódio para a imagem do espírito que ora encarnou como Judas. E o espírito que ora encarnou como Judas precisa ter o seu espírito protegido dessas emanações doentes, para que ele não sofra. Só que o espírito que ora encarnou como Judas já está muito melhor que todos vocês, ele já acendeu em consciência. E vocês estão aí, reunidos em não sei aonde, não sei de que jeito. Ah, é a cruz, o Cristo morreu por nós, porque o que ele fez por nós. Não, criaturas, Cristo não morreu por nós, ele viveu por nós. Ele não morreu por você. Ele morreu porque a humanidade daquela época, como ainda hoje, era má, primitiva, egoísta, desequilibrada, doente, psicótica, retardada mental, daí para baixo. Ele morreu pela maldade de vocês. Ele viveu por amor a nós. É isso que tem que entrar. É isso que está faltando virar a chavinha. Então parar de contemplar a cruz como símbolo da vida dele. Símbolo da vinda dele são os ensinamentos dele, que vocês não colocam nem na cabeça nem no coração. E quem mal e porcamente coloca na mente, não coloca no coração. Por que mal e porcamente, Michele? Porque dá a interpretação que quer dar. Dá a interpretação que o seu nível pífio de evolução consegue dar. Não consegue expandir o que o cara falou. Não consegue expandir. Então, nem o que se contempla enquanto os ensinamentos dele eram dele de fato. Porque já foi parido pelos que se responsabilizaram pela vinda, pela materialização da obra dele por meio do Segundo Testamento, lá o Novo Testamento. Já veio todo troncho, já veio mexido. E depois do mexido, continuou se mexendo mais. Então, Cristo não morreu na cruz por nós. Ele morreu pela maldade de nós, de vós, de todos em alguma medida. Quem não o apedrejou, omitiu-se, calou-se diante da injustiça que estava acontecendo com ele. Como acontece ainda hoje. Quando se vê injustiça acontecendo por aí, maldade acontecendo por aí, e aí fala, não, quieto, fica quieto, não se mete nisso não, deixa isso daí quieto, cada um seu cada um, todo mundo tem o seu pedacinho para passar. E assim encaminha-se a humanidade num ciclo de ódio, num ciclo de egoísmo que nunca termina. E aí fica um ciclo, autossatisfação e autodefesa, autossatisfação e autodefesa, autossatisfação e autodefesa. Essas são as qualidades, a natureza que constitui o ego, autossatisfação e autodefesa. Falávamos dos debates presididos pelas trevas, que, na verdade, hoje foram atualizados, né? Que tem como referência o circo de Nero. Taca a pedra na Gemi, taca a poça na Gemi, não pode mais fazer isso, então a gente vai legalizar, a gente agora vai modernizar o circo de Nero. Então a gente vai pegar uma pessoa, não sei de que jeito, e vai jogar ela no meio de uma roda com não sei quantas pessoas. Ai, fulana, mas eles autorizaram, às vezes é a pessoa que pede, não sei o quê. Não importa o que fundamenta, porque qualquer um que participe disso está, mais ou menos, em alguma medida, sendo impulsionado por más entidades. Ainda que a sua intenção seja boa, quando você chega lá, você está dentro de uma estrutura trevosa. A menos que você tenha uma cabeça boa, você será arrastado como as outras pessoas que te atacam. Um exemplo disso foi lá o milionário que foi, não assisti tudo, mas vi um pedacinho, e o cara estava lá tentando ser simpático, tentando ser elegante, e haviam ainda pessoas que queriam atacá-lo, que queriam responsabilizá-lo pela sua realidade. Eu não vou entrar nisso aqui hoje. Talvez algum dia a gente possa falar disso com um pouco mais de profundidade.
Só que você se vê sendo utilizado por energias e por entidades extrafísicas, milenares já, que estão há muito tempo no mal. Você não acredita na realidade extrafísica, você não enxerga a realidade extrafísica, você não vê a realidade extrafísica, então para você isso não existe. E se presta a um papelão. A ponto de falar coisas como o feto, ele é vida, mas ele não é um ser vivo, não é um ser vivo humano. Por aí vai, né? Por aí vai. Não vou nem me estender nisso aqui, falaremos algum dia. Calma, a gente tem tempo. A gente só tá começando. Falaremos de aborto, falaremos de muitas coisas ainda. Muitas coisas estão por vir ainda. Calma, tudo é seu tempo. Tudo no tempo de Deus. Falávamos da menina do OnlyFans. Eu fiquei profundamente chateada. Uma garota de 22 anos que vende as imagens dela na internet, que tem genuinamente uma visão distorcida da vida, mas ela foi tratada como um lixo pelas pessoas que ali estavam. Teve uma hora que eu não lembro se foi o cara ou se foi uma menina, foi extremamente hostis com ela. Nem deram espaço para ela falar. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que a moça falou assim, você não é vista como mulher? Ela falou, eu não sou vista como mulher? A menina perguntou. Ela falou, não, você é vista como um pedaço de carne. E olhou assim para ela, com ódio, com ranço, com nojo, com repulsa, com julgamento, com condenação. Só faltou de verdade. Só faltou cuspir na Geni e tacar pedra na Geni. E as pessoas em volta, o que as pessoas em volta fizeram? Isso aí! Pedaço de carne! Só faltou. Pedaço de carne eu adicionei agora, mas só faltou isso. Só faltou isso. Eu fiquei horrorizada. Eu fiquei profundamente horrorizada com o que eu vi. Aí chegou a menina e trouxe ali uma pauta, falando assim de que o que ela faz, a prostituição ou a venda de materiais adultos, pode ser útil ao casamento. Esse era o tema. Aí chegou um cara para debater com ela. Vai acompanhando isso, hein? Aí chegou um cara para debater com ela. Aí o cara chegou para debater com ela. Presta atenção no que eu vou falar, que isso é muito sério. O que o cara falou, ele tá coberto de razão. Mas como ele falou, estava a serviço do mal. O jeito que ele falou foi maldoso, foi agressivo, foi condenatório, foi julgador, foi violento. Se ele tinha alguma razão e se as ideias dele se embasavam numa realidade, mesmo extrafísica, mesmo que a gente densifique em nível psicanalítico, também era uma verdade que ele estava falando, se a gente densificar em nível físico, também é uma realidade que ele estava falando, mas a maneira como ele a tratou, o colocou numa realidade ali, numa equação kármica com essa garota, que ele vai ter que quitar. Todos ali se emaranharam numa brincadeira. Vamos ali debater. E ali estão todos emaranhados, quanticamente, cosmicamente. Sabe-se lá por quanto tempo, para até que se resolva esse desserviço que foi esse programa. Então o cara sentou na frente dela e argumentou. Porque ela falou assim, porque às vezes um casal tá mal, a vida não tá andando, deu uma esfriada, se eles podem consumir a pornografia juntos e pode dar uma esquentada e tal. Aí ele falou assim, escuta o que você tá falando. Ele não falou do jeito que eu tô falando. Se ele tivesse falando do jeito que eu tô falando, eu teria feito 10, irmão. É isso. Com amor, com doçura e com razão. A justa medida entre a firmeza e a doçura. Mas não foi o que ele fez. Eu vou falar desse jeito porque eu falo desse jeito, mas não foi assim. Ele foi extremamente violento com ela. Ele falou assim, realmente, me parece que você tem uma visão, tá claro pra mim que você tem uma visão totalmente distorcida da vida. Um casal que se prestasse a esse papel é um casal que está doente. E você acha normal isso, e aí ele começou a perder a linha. E a garota tentando falar, ele não dá espaço pra menina falar, aí ele foi perdendo a linha, até que ele chegou, eu vou falar... Assim, eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão, mas eu vou dar o relato tal qual foi. Até que chegou num ponto que ele a desrespeitou de tal modo que ele ainda se colocou num lugar de superioridade imunda
tão bizarra que ele falou assim: a puta ficou puta? Olha isso. Olha isso. E ao redor as pessoas sorrindo, se deleitando com essa imundície. Isso me deixou profundamente assim chocada. Falei, que isso? Que isso? Aí ela falou, cala sua boca, porque aí perdeu o respeito, né? Aí acabou tudo, né? Imagina você, não importa o que te motiva. Imagina você que tá lá pra debater, não importa se tá certo ou se tá errado. Aí a pessoa fala, e aí, o puto ficou puto? A puta ficou puta? Imagina! Imagina isso! Você vai conseguir sustentar uma postura de respeito com uma pessoa dessa? Você só conseguirá respeitar uma postura de respeito se você estiver acima disso. Se a sua vibração estiver no mesmo nível ou abaixo, vai dar ruim, como deu. Ele foi extremamente infeliz, extremamente desgraçado na maneira de proceder. E eu vou explicar para vocês o porquê. Essa moça, como todas as pessoas que utilizam do seu corpo de maneira imoral, de maneira deturpada para ganhar a vida, não importa a razão que o motive, eu não vou entrar hoje no porquê disso, a gente poderia abordar isso psicanaliticamente, mas para mim o fundamento moral e espiritual hoje é muito mais importante do que tudo isso. Essas pessoas que estão nesse tipo de trabalho são pessoas espiritualmente doentes, são espíritos que já vêm comprometidos karmicamente com o compromisso de conseguir vencer essa doença. É por demais difícil. O vício no campo sexual é um dos mais difíceis, se não for o mais difícil, para que um espírito vença. Por isso que o sexo deve ser tratado sem tabu. Por isso que o sexo deve ser tratado com o máximo respeito. Por isso que a gente não pode dizer porque sim é isso, porque não e acabou. Por isso que você deve instruir as pessoas com espiritualidade, com ciência, com psicologia, com psicanálise, para que você possa respaldá-las e nutri-las, sustentá-las na lógica, porque o emocional delas vai lutar. A razão e a emoção delas, a alma e o ego delas estará em luta frequente, porque isso já é um vício, já é uma reminiscência do passado. Você não tira isso do dia para a noite. Já são infelizes por si só. Se o cara quisesse, ele não queria. E isso falou muito mais a atitude imunda dele do que a dela. Porque ele se irou com o que a menina fazia, sendo que não tinha pra quê. Aí ele vai dizer, não, eu me irei, porque eu defendo as crianças. Não, você não defende as crianças. Se você quer saber, se a gente for levar isso para o campo da psicanálise, o fato de você ter ficado com raiva demonstra que você é mal resolvido nesse campo da vida. Demonstra que, na verdade, ela ou o que ela faz é um objeto de desejo para você. Degenerado como é. E você ainda não solucionou isso consigo. Pode ser que você viva a sua vida sexualmente de um jeito mais ou menos equilibrado, mas dentro de você, no que você abriga no seu íntimo. E como não é bem resolvido, quando você vê alguém animando essa realidade, você tem raiva. Porque aquilo é símbolo de fraqueza para você. E você não quer se mostrar fraco diante daquilo. Aí você ataca. E a garota que veio também e falou você é vista como um pedaço de carne, é a mesma coisa. O fato de você se irar demonstra que aquilo habita em você. Porque a lei hermética da polaridade e da correspondência, na verdade, da correspondência, nos diz que assim em cima como embaixo, assim fora como dentro. Se aquilo não habita em mim, aquilo não vai reverberar comigo, não vai ressoar comigo. A ponto de eu ficar revoltado e agredir e meter uma puta ficou puta? Olha isso, que imundície. Então existem duas possibilidades. Vejo alguém com uma conduta sexualmente degenerada, me ira. Se te ira, é porque você tem isso dentro de você reprimido. Então, dentro de você, enquanto mulher, às vezes você queria dar vazão àquilo, às vezes você já deu vazão àquilo no passado, você ainda não superou, você ainda não se curou. E quanto homem também,
Porque não é porque você é homem nessa vida que na outra você era homem, às vezes você foi mulher, ou às vezes você foi homem, foi vítima dessa escravidão. Que não é a pessoa que te lança, é você que se lança a si mesmo. Você vai para o vento com as próprias pernas, e você tem que sair do vento com as próprias pernas. Assim é a lei. A justiça é desse jeito. Deus respalda, Deus ajuda, Ele mostra o caminho. Mas se você entrou com as tuas pernas você sairá. Não tem outro jeito de proceder. Portanto, o fato de você ressoar com uma realidade com raiva demonstra que você tem isso reprimido dentro de você. Isso é inconsciente. Então, você está reprimindo isso. Então, pode ser que o seu sonho era viver aquilo, era ter uma mulher como aquela, ou ser uma mulher como aquela, ou não ser uma mulher, mas viver essas loucuras imorais na cama, e você reprime isso e enjaula isso. Isso é psicanálise, você enjaula isso e você desdobra uma personalidade fictícia, que é o oposto absoluto daquilo, porque você sente vergonha. Você sente vergonha de pensar isso, você sente vergonha de desejar isso, você sente raiva de si mesmo, e aí você enjaula aquilo, aquele desejo, você repreende, você reprime aquilo, e você devolve para o mundo como raiva, como ódio, como repulsa. Entende? E você se torna o maior perseguidor daquilo ali. Exemplo. Todo homofóbico é enrustido? Não necessariamente ele é enrustido. Muitos são. Grande parte são. Mas muitas vezes, o que ele está enjaulando é mais as suas repressões sexuais. Não necessariamente que ele quisesse viver com um homem. Mas ele não é genuinamente realizado na cama, ou ele não é genuinamente realizado na vida afetiva. Então vê aquilo que deveria ser a escória da humanidade para esse mundo, né? Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, aquilo que para eles é abjeto, tá? Ele fala, como é que pode? Aquilo que é abjeto eles estão felizes, e eu que sou normal não consigo me realizar. E aí você desprende uma revolta. Você quer trucidar aquilo, você quer aniquilar aquilo, porque aquilo te lembra o tempo inteiro que você tem coisas não resolvidas com você. Foi muito desrespeitoso, foi muito triste, foi muito feio. Ele não falou sozinho, a garota não falou sozinha, quem riu não riu sozinho, quem aplaudiu não aplaudiu sozinho. Todos emaranhados por uma sintonia mórbida, por uma mórbida afinidade de interesses, de recalques e uma série de outras coisas que a gente poderia dizer, reunidos ali naquele marasmo, naquela imundície, que Deus não está naquilo ali, por uma sintonia aterrorizante. Então, a maneira certa de se ter procedido não era daquele jeito. Porque às vezes, se aquela garota tinha interesse de, poxa, posso sair disso, às vezes, se esses programas fossem de luz, que é legal a gente discutir com pessoas que pensam diferente da gente. Deus está nisso. Deus está nisso. Porque é através do diferente que a gente se lapida. Isso é importante. E de alguma maneira, Deus utiliza o mal para fazer o bem. Muitos debates que acontecem nesses cercos aí foram proveitosos. Mas a maioria não foi. E é entretenimento. Porque o espetáculo não tem outra razão que não chegar a si mesmo. Então não importa se vai ser bom, não importa se eles estão argumentando, não importa se faz sentido. A gente quer o show. A gente quer o leão comendo os camponeses, comendo os guerreiros. A gente quer sangue. A gente quer sangue. Sabe os gritos de batalha, de rima? Não sei o que, o que vai escorrer? Sangue. O que vocês querem ver? Sangue. É isso aí. Quando fala, debate com fulano, o que você quer ver? Sangue. O que vai escorrer? Sangue. E todo mundo excitado. Nossa. Leão. O leão tá sem comer uma semana. Vamos todos. Aí minha família. Poxa, mal posso esperar chegar o sábado, o domingo, pra ir no circo de Nero.
como acabou o espírito de Nero? Escravo, em regiões abismais. Tem um livro que fala, O Abismo de Ranieri. Aparece o espírito de Nero, condenado, virou um anão. Um anão que representava ali a pequenez do seu espírito, maldoso, serviçal, porque em regiões abismais manda a lei do mais forte. E Nero não era o mais forte. Foi vítima da própria insensatez, da própria ruindade. Aqui mandou, aqui ordenou, e lá foi mandado e ordenado, tripudiado, escarnecido, escarrado, desrespeitado. Falaremos algum dia sobre isso. Teremos tempo. Mas eu quero falar sobre o poder do amor dentro de tudo isso. Essas pessoas sofrem, elas são infelizes sozinhas. Elas vêm com uma dor, elas vêm com um peso, um medo de não conseguirem vencer isso. E muitos não vencem de cara. Muitas pessoas que vão para a prostituição, agora a gente vai abrir um campo. Às vezes você não vira um prostituto, uma prostituta, mas às vezes você se torna uma pessoa absolutamente promíscua. Para a espiritualidade não tem diferença. Você está se prostituindo, mesmo que não envolva dinheiro. Sabia disso? Então tem uns que cobram, outros não cobram. Mas está se tratando igualmente como um nada, com absoluto desrespeito, com absoluta imundície. Para o espiritual, se você cobrou e se você não cobrou, você é visto igualmente, na mesma escala de prostituição, porque é o que você está fazendo, cobrando ou não cobrando. Então tem muitas pessoas que estão julgando a garota e a outra garota, ai que horror cobrar, que absurdo, a hipocrisia. Mas tá lá mandando nudes, tá lá ficando com não sei quanto nas festas, aí vai na festa, olha alguém, leva pro banheiro, olha que nojo. Deus me livre, que imundo. Olha isso, aí o banheiro já sujo, não sei quantas pessoas se relacionam sexualmente naquele banheiro, aí vai um com o fulano com fulano, a Beltrana com a Beltrana, Beltrana com a Beltrana, faz lá um banheirão, né, na comunidade gay esse nome é mais comum, né, o banheirão, olha que imundo. Olha como isso é repulsivo por si só. Não porque você é gay, mas porque a sua conduta é degenerada. A sua conduta é repulsiva. Ela exala um miasma de morte. Não tem a ver com você ser gay. Não é sobre isso. Mas a sua conduta é imunda. Então essas pessoas já vêm com esse peso sobre elas. Será que eu vou vencer? Será que eu vou superar? Será que vai? Será que não vai? E ela encarna, entra no esquecimento. Deus dá um belo corpo, um corpo lindo. As maiores provas, prestem atenção, as maiores provas para um espírito é beleza física e riqueza. O quê? Beleza física e riqueza. E é por isso que muitos espíritos iluminados pedem para encarnar pobres, miseráveis, bem pobrinhos, ou então mais ou menos, nem muito rico, nem muito mediano, assim, que passa um pouquinho de dificuldade, tem que contar a moedinha, e pedem para nascer num corpo feio. Se não num corpo feio, num corpo, uma beleza mediana. Eles não querem se destacar. Porque a ilusão da beleza, porque a ilusão do ouro e da prata é muito forte. É arrebatador. É arrebatador. Não irresistível, mas muito tentador. Então, é o que eu falei, são lindas as garotas. São simpáticas, são fofas, mas no campo da vida genésico e afetivo há uma degeneração, há um desequilíbrio energético. Espiritualmente são pessoas doentes e é curioso vocês observarem que elas são muito novas. Olha isso. Deus não vai afastar você do que é tentador. Deus vai colocar você no meio do furacão, porque você tem que ser forte e resistir por sua própria conta contra isso. Engraçado o discurso das duas moças que eu vi. Ambas falaram da realidade financeira. Ai, nossa, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi R$400, R$200 ou R$400 em 4 horas. Nossa, para mim isso era muito dinheiro. Ou seja, qual que é a realidade que essa mulher vem? Você entende, pessoal?
Você entende que Deus não vai tirar as coisas da sua vida, Ele vai te colocar diante daquilo que é a tua dor. Porque Ele acredita e confia que você é capaz. Você também deveria confiar e acreditar. Então, essas meninas muito belas, muito simpáticas, maravilhosas, que você fala, nossa, que lindas, ó, que tudo. Mas vai ver o espírito doente. Muitas delas não têm essa aparência bela. Bem diferente é o espírito. Mas exala uma energia de formosura, de candura, de fragilidade. Tudo que o povo daqui gosta, né? Que o povo daqui tem uma tendência psiquiátrica, né? A gostar de sexo sujo, ilegal. Quanto mais ilegal, melhor. Ai, menor de idade. Quanto mais se aproximar dessa realidade, mais o povo daqui gosta. É disso daí que o povo daqui gosta. De imundície. Então, o poder do amor dentro de tudo isso seria o seguinte, meus amigos, vou contar para vocês. Seria, primeiro, ter uma comunicação e uma intenção dentro do debate que se aproximasse da natureza de Deus. O Criador, ele nada julga, ele nada condena, ele nada rejeita. Ele sequer enxerga as nossas transgressões da maneira como o povo daqui compreende. Se você queria acessar o coração de uma menina como essa, o jeito certo de você acessar é por meio de amor e de informação. Então você não vai falar que ela é um pedaço de carne, você não vai falar que ela é isso ou aquilo, você não vai agir assim. Você vai usar de amor. Você vai intencionar amor. E quando você intenciona amor, quando você intenciona curar, quando você intenciona plantar uma semente de amor no coração de alguém, para que no momento certo a floresça, não na sua hora, todas as suas palavras serão eleitas pelo amor que está dentro de você. Porque você já não falará sozinho, mas o Criador falará contigo. Então você dirá, olha, quero falar uma coisa para você. Eu sei que para você isso pode ser comum, mas psicanaliticamente, mesmo espiritualmente, eu sei que você vai falar que é moral. E aí você explica para ela que é moral. Fulana, você sabe o que é moral? Moral são um conjunto de valores, aquilo que tem valor, aquilo que tem importância, que norteiam a minha atitude mental, a minha atitude emocional e as minhas ações práticas. O que tem valor para mim? O que é importante? Lealdade, justiça, amizade, virtude. Virtudes são todas as luminosidades da alma. É tudo aquilo que concorre para o bem. Eu faço e eu fico bem, e quem recebe fica ainda melhor. O contrário das virtudes são os vícios. Me escraviza, eu não consigo sair disso, faz mal para mim, mesmo que eu esteja ganhando muito, eu faço, o dinheiro fico feliz, mas depois me sinto vazio, e quem recebe fica ainda pior. Porque se é doente quem produz, é mais doente quem consome. Isso é uma realidade. Então, fulano, eu quero explicar para você que os valores que estão norteando a sua conduta são equivocados, estão distorcidos. Fulano, eu não estou aqui para cagar regra para você, mas eu quero te apresentar uma realidade para que você possa meditar e se fizer sentido para você. Você sabe o porquê que você faz isso? Por conta do ego. O ego é esse impulso de autodefesa e autossatisfação que nos leva a agir para a gente adquirir tudo que nos dá prazer, tudo que nos traz satisfação, e a repelir tudo que é contra isso, a satisfação e o prazer, e também para nos dar um sentimento de intimidade, um sentimento de alto valor. O ego, ele está a serviço de uma busca inata da alma. Sabe qual é, fulano? É retornar, é regressar ao estado de contemplação e de satisfação plena de quando o nosso espírito foi criado, lá milênios atrás. E é por isso que a gente quer mais dinheiro, mais sexo, mais namorado, mais namorada, mais casa, mais carro. Só que o ego interpreta isso como coisas materiais, porque o ego é limitado. Mas a sua alma sabe que não é isso que você busca.
Porque se fosse, quando você tem dinheiro e carro, mulheres, não sei o quê, você ficaria satisfeito. Mas quanto mais você tem disso, mais insatisfeito você fica. Ou você vai dizer para mim que você fica muito satisfeito? Você pode dizer que fica, tudo bem. Eu não creio. Mas ainda que você esteja se satisfazendo hoje, chegará o dia, esse dia chegará, que você vai se sentir totalmente vazia. Pode anotar aí, fulana. Eu aposto com você. E nesse dia, você pode me procurar. Porque nesse dia você estará aberta para saber mais disso que eu estou te falando. E sabe, fulana, a alma anseia por esse estado de contemplação porque o Criador é prazer. O Criador é satisfação plena. É uma realidade de prazer e de felicidade imensurável. Imensurável. E uma coisa, fulana, é você ouvir falar e ver o caviar. Outra coisa é você comer. Outra coisa é você ouvir falar de Deus. Outra coisa é você viver nele, comungar com ele. Quando você entende isso, que o ego interpreta de um jeito distorcido essa nossa busca por prazer, que na verdade é busca por Deus, e ele nos coloca nesse ciclo dopaminérgico louco de eu preciso de algo que me dê satisfação, consigo. Ficou um tempinho, começa a esfriar. Eu preciso de um outro algo que me dá satisfação. Eu consigo um ciclo dopaminérgico doente. A mesma lógica que se usa nas redes sociais, de aí fica rolando, por quê? Você quer mais. Mas no fundo, é uma busca por Deus, é uma busca por satisfação, por complementariedade, por completude, por integridade. É isso que você busca quando você fica explorando a tela, está procurando necessidade, a satisfação das suas necessidades, que você não interpreta direito e você joga nisso. E a realidade do mundo é por demais massacrante, e você quer alívio. Mas não é o alívio da mente, você quer o alívio do seu espírito. Mas o ego interpreta de maneira material, porque o ego não pode compreender uma realidade mais madura que essa, uma realidade além dessa. Ele não consegue compreender, é da natureza dele, ele é limitado. Mas a sua alma tem poder de atuar sobre o ego. E é isso que você tem que entender. Então, você fala de uma necessidade real para você, dinheiro. O dinheiro te levou para essa vida. Só que a verdadeira necessidade não está nisso. Você é uma garota jovem, você tem 22 anos, você é linda, inteligente. Você tem como sair dessa vida. Você pode utilizar toda a influência que você fez para criar uma comunidade que atue contra isso. Porque hoje o seu trabalho não é querendo te ofender, mas realmente concorre para o mal. De fato é um desserviço para a sociedade. E condena o teu espírito, e condenará o teu espírito, e de todos esses que são seus clientes hoje, há uma eternidade de dor. Então não é discurso moralista, fulano. É um discurso fundamentado, científico e espiritual. Eu não sei se você consegue alcançar, mas a sua busca nisso é por Deus. Eu não acredito em Deus, não tem problema, fulano. Algum dia você vai lembrar dessa conversa. E quando você lembrar dessa conversa, se fizer sentido para você, reconsidera a ideia de Deus. Eu não vou cagar regra. Deus não caga regra a sua existência. Vem quem quer. E quem não quer, tá solto no mundo. Quando eu sou hostil e estúpido com uma pessoa que tem a mente doente, as emoções doentes, e ela sabe que ela não é vista como uma pessoa digna e honrosa, imagina o peso disso, e ela tem que negar e fingir e manter uma pose, o ego a leva a colocar essa pose. Quando eu sou hostil com ela, eu não encorajo ela a sair. Eu não mostro pra ela que o mundo vai ser bom pra ela. Quando o cara fala puta ficou puta, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá confirmando uma ilusão, que ela vai ter como uma verdade, que, olha, se você sair desse mundo que você entrou, é isso aí, ó. Continua aí, faz o máximo de dinheiro que você quiser, porque o mundo não vai te receber. E é por isso que esse cara e essa outra menina e todo mundo ali foram agentes do Satã, do diabo, com rabo e caldo. É por isso que vocês estavam a serviço do mal quando vocês trataram essa garota como um pedaço de bosta. Não é assim que o Criador agiria ou age. Porque em vez de vocês terem sido gentis com ela e promovido um debate lúcido, para quem sabe ela pudesse realizar isso na casa dela no decurso dos dias e falar, poxa, eu vou sair, porque o mundo vai me apoiar.
Vocês confirmaram para ela que se ela sair, ela vai ser dilacerada. Porque pessoas como vocês, hipócritas, recalcados, que têm questões sexuais mal resolvidas, em vez de apoiar uma pessoa dessa que precisa de ajuda, vocês estavam ali julgando ela. Estúpidos que são. Estúpidos e hipócritas que são. Com que autoridade você fala assim com uma pessoa nesse estado? Com que autoridade? Quem muniu vocês dessa autoridade? Para falar que está a serviço de criança? Mentirosos. Estavam ali a serviço do próprio ego. E quem ria, quem se deliciava dessa imundícia é ainda pior que vocês. E essa é a verdade. O amor não condena e não julga. Porque o próprio Cristo, aqueles que vocês têm na boca, mas não no coração, disse: venham a mim como estáis. Venham a mim como você está. Não precisa estar perfeito, não. Ah, eu estou na prostituição. Vem na prostituição mesmo. Porque eu tenho o alimento, eu tenho a água, que embebendo e comendo, você nunca mais passará sede. Você nunca mais passará fome. E quando você provar do alimento que eu tenho para te dar, você concluirá sozinho que você não precisa dessa ilusão. E que eu não vou julgar você. E que você pode vir do jeito que você está. Porque em contato comigo, é impossível você permanecer como você chegou. É impossível. Pode vir como você está. Porque eu tenho certeza, em contato comigo, você não permanece como você está. E essa é a diferença de um hipócrita para um sábio, para um filho do diabo e para um filho de Deus. Maneira de dizer. Todos somos filhos de Deus, mas uns estão a serviço do diabo. O diabo não como uma alegoria, o diabo em si, ele não existe. O diabo, simbolicamente, o agente separador, o agente anticrístico, esse sistema político, religioso, luciferino, que concorre para o mal, em cima de discursos e narrativas moralistas, mas destituídas de coração. Cristo nunca falou desse jeito com nenhuma prostituta da época. E ele encontrou várias. Ele converteu inúmeras que se tornaram fiéis seguidoras dele. Que a Bíblia não colocou isso daí, porque antigamente eles eram extremamente machistas. Mas haviam grupos de mulheres que saíam para pregar a palavra de Jesus. A Bíblia não conta isso. Fiéis seguidoras do Cristo. Não é assim que um espírito que prega a moralidade e defesa de criança age. O que essas crianças vão aprender com você? Imbecil! Vão aprender o que com você? A odiar? A maltratar? Hipócrita! O último vídeo que eu fiz, eu falo manso com quem merece e incisivo com quem precisa. A justa medida da misericórdia e da justiça. E com algumas pessoas a gente tem que gritar. Porque a gente sabe quem são os espíritos que estão nesses corpos. Criminosos que são. Perigando ir para lugares ainda piores do que essas moças. Porque o crime que elas estão cometendo é só elas pararem de fazer. Mas o crime da tua alma, o teu orgulho, a tua soberba, ah, meu amigo, esse é difícil para tirar. Aí você vai, vai penar um bocado. Vício de álcool, vício de droga, vício de sexo, é fácil, é só você parar. Tem ali a abstinência, mas é só parar. Mas o orgulho, a vaidade, a soberba, a tirania, o sarcasmo, o deboche. Ah, meu amigo, esse é complicado. Esse tem que ser muito macho para ir até o fim. Tem que ser muito mulher
para ir até o fim, para falar, eu vou me livrar disso. Não é qualquer um. Muitos começam, mas bem poucos os que terminam. Bem poucos os que terminam. Para fechar, quero dizer, as moças desse OnlyFans, as prostitutas, mulheres, travestis, não importa quem você seja, a sua identidade. O Criador, ele não rejeita ninguém. Ele não condena ninguém. Certo? Mas nem porque isso é assim, que a atitude que vocês estão tendo, que é sim negativa, que é sim daninha, que é sim nociva, deixa de ser. Isso cria um refluxo, vai criando ali uma qualidade de energia que vai se amontoando e que vai modificando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e a sua realidade. Muitas de vocês vão colher muita dor em vida. Muitas colherão ainda mais dor após a vida. E muitas continuarão a colher uma eternidade de dor se não se modificarem por muito tempo. Solicitamos a vocês que revejam os seus conceitos, que revejam o conjunto de valores que tem norteado vocês. Nunca é tarde para abandonar essas práticas. Mas quanto mais vocês demoram, mais vocês aumentam as distâncias entre vocês e o Criador. Quero dizer a vocês que é de vocês o poder, que é de vocês o domínio para abandonar isso. Não será fácil. Mas vocês precisam saber que vocês sempre poderão clamar ao alto ajuda para modificar esse pensamento miserável, essa noção, esse medo de passar fome, esse medo de voltar a ter escassez de dinheiro. Clamem a Deus que tire de vocês essa ilusão, porque o Criador não mantém ninguém abandonado. Não existe orfandade no universo. E o Pai se regozija ainda mais das ovelhas que se perdem e que retornam ao lar, do que aquelas que nunca se perderam. Então eu quero dizer a vocês, talvez esse vídeo só faça sentido para muitas daqui a muitos anos, não tem problema. No momento em que esse vídeo fizer sentido para vocês, reconsiderem a ideia de Deus. Considerem seriamente abandonar essa vida e não hesitem um instante sequer. As portas do alto estão abertas. Não digo que será fácil. Mas vocês serão sustentadas do início ao fim. Porque o Criador acompanha a obra do início ao fim. Basta querer realizar. Condição necessária para realizar é querer. Condição necessária, não apenas suficiente. É necessário mover-se. Enquanto você se move, enquanto você quer, enquanto você comunga com o alto te respaldará. Certo, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.